Os marsupiais constituem uma infraclasse de mamíferos, cuja principal diferença com os placentários é a presença de uma bolsa abdominal na fêmea. Os marsupiais não são antepassados dos placentários, uma vez que ambos os grupos surgiram no Cretáceo e desde então competem pelos mesmos nichos ecológicos. Atualmente vivem na região australiana e nas Américas cerca de 320 espécies de marsupiais, que correspondem por aproximadamente 6% de todas as espécies de mamíferos. Neste trabalho, iremos abordar a evolução dos mamíferos marsupiais durante o desenvolvimento da região biogeográfica australiana. O quebramento continental leva ao isolamento das faunas, que seguem seus próprios desenvolvimentos evolucionários. Os marsupiais provavelmente chegaram à Austrália provindos da América do Sul, no Cretáceo Superior, ao longo de uma rota de migração pela Antártida, antes da transgressão marinha do Cretáceo Superior, que removeu a ligação terrestre entre América do Sul e Antártida, fechando a rota para a posterior evolução dos mamíferos placentários. O espalhamento do assoalho oceânico, em seguida, assegurou o isolamento da Austrália quando o nível do mar caiu, e os marsupiais evoluíram sem concorrência até o Neógeno, quando a colisão entre Ásia e Nova Guiné permitiu a colonização pelos mamíferos placentários provindos da Ásia. Há 125 milhões de anos atrás, China e América do Norte eram ligados em um só bloco continental, chamado Laurásia. Um fóssil continental desta época foi encontrado na China, denominado Sinodelphis zalai. Ele é o ancestral comum de todos os marsupiais. Similar a um rato, vivia sobre árvores e se alimentava de pequenos insetos. Outro fóssil foi encontrado em Utah, Estados Unidos, datado em 110 milhões de anos. Os mamíferos marsupiais migraram para a América do Sul, atravessando pequenas ilhas. Durante essa jornada migratória, as espécies foram se ramificando na época do Gondwana, o qual iniciou sua quebra em 130 milhões de anos atrás. Após esse período, a Austrália se separou da Antártida e formou um só continente, que, devido à geração de barreiras físicas, isolou as espécies de marsupiais, tornando-as endêmicas. Durante a maior parte da era Cenozoica, a América do Sul foi um gigantesco continente insular, completamente separado da América do Norte até o surgimento do Istmo Centro-Americano, há cerca de 3 milhões de anos. Durante esses elos, os marsupiais da América do Sul, conhecidos como os parassodontes, evoluíram e ocuparam diversos nichos ecológicos, apresentando formas bastante variadas, como o Thylacomilos, marsupial semelhante a um tigre dente de sabre, ou o boi-arena, um marsupial predador de 90 kg. Além de um animal de pequeno porte semelhante a uma lontra, o Cladocictis. Infelizmente, a abertura do Istmo Centro-Americano durante a época do Plioceno resultou na extinção desses animais, que perderam espaço para os mamíferos placentários melhor adaptados. Os marsupiais da América do Sul foram extintos, restando apenas um remanescente, o gambá. Porém, na Austrália, esses animais prosperaram. É provável que todos os cangurus, wombates e wallabies sejam descendentes de uma única espécie de marsupial, que subiu da Antártica há cerca de 55 milhões de anos, durante o período Eoceno. Sendo o principal candidato, um antepassado distante do Monite del Monte,
sendo a única espécie viva representante da ordem Microbiateria, um pequeno marsupial noturno. A partir desse pequeno animal se desenvolveram grandes espécies de marsupiais, como o Diprotodon, um gigante vombate que pesava mais de 2 toneladas, o Procoptodon, um canguru de cerca de 3 metros de altura, e o tigre da Tasmânia, um predador feroz semelhante a um lombo que foi extinto no século XX. Infelizmente, como a maioria dos mamíferos da megafauna, os grandes marsupiais da Austrália foram extintos após a última idade do gelo, sobrevivendo apenas seus descendentes de pequeno porte que conhecemos hoje. Os mamíferos marsupiais australianos e sul-americanos, como cangurus e gambás, são os parentes vivos mais próximos dos mamíferos placentários, tendo compartilhado um antepassado comum cerca de 125 milhões de anos atrás, conforme mostrado anteriormente. Podemos observar as relações evolutivas dos mamíferos marsupiais. Em vermelho estão representadas as ordens, sendo que 3 são encontrados na América do Sul e 4 na Austrália. Neste presente trabalho, vamos abordar a evolução dos cangurus, mamíferos da ordem Diprotodontia, por meio da análise das mudanças paleoclimáticas que ocorreram na Austrália durante a Era Cenozoica. O clima, como agente dinâmico exógeno, tem sido decisivo nos processos evolutivos geológicos, bem como biológicos. Há cerca de 65 milhões de anos atrás, a Austrália se separou da Antártica, revelando a quebra do continente Gondwana. Desde então, o bloco continental australiano vem movendo-se em direção ao norte. À medida que se aproxima da linha do Equador, o clima se torna mais quente e seco. Por esse motivo, a flora, que era dominada por paisagens de extensas florestas, as quais cobriam 95% da Austrália, se modificou para uma flora de savana, dominada por gramíneas e arbustos rasos. Similares aos gambás, esta espécie que estamos vendo viviam em árvores durante o Mioceno. Estes mamíferos são ancestrais tanto dos gambás quanto dos cangurus. Estes animais possuíam dedos para pegar galhos e garras para escalar árvores. Os ancestrais semi-herbívoros se movimentavam entre as árvores e começaram a passar mais tempo em solo firme nas florestas. Os dedos desses mamíferos se tornaram mais longos que os antepassados. Essa espécie de marsupial é similar aos macrópodes, que são mamíferos que atualmente vivem na Austrália. Durante o Plioceno, muitas espécies diferentes de canguru dominavam a flora savana. Alguns destes eram muito similares aos atuais. Eles possuíam pés longos para pular. Além de ancestrais terrestres, durante o Plioceno haviam ancestrais que viviam exclusivamente em árvores. Nessa época, houve um período de glaciação. Por esse motivo, parte das espécies voltou a viver em árvores. Durante o Pleistoceno, muitas espécies diferentes de cangurus dominavam a vegetação gramínea. A comida era abundante. Por esse motivo, as espécies da megafauna cresceram. Entretanto, no final do Pleistoceno, a rápida mudança no clima, que o tornou mais seco e mais quente, causou o declínio da megafauna. Atualmente, há 60 diferentes espécies do gênero Macropods, que permaneceram na Austrália e Nova Guiné. Eles estão dispersos nas áreas onde há flora de gramíneas, conforme acompanhamos no início do vídeo.